eu vou estar explicando nesse vídeo a atividade avaliativa da unidade 3. Ela se encontra lá no meu painel Meus Cursos. Aí vocês vão entrar na disciplina Introdução à EAD, vão fazer a pesquisa aqui, unidade 3, e estarão rolando a página até no final, na parte de práticas e atividades. Atividade avaliativa 3, criação de infográfico e envio de arquivo. Vocês irão clicar em cima desse enunciado, acessar a página da atividade, e aqui tem um breve texto. Atividade avaliativa em grupo. Essa atividade deve ser realizada em duplas, para os polos que têm menos alunos, né? Pode ser realizada em duplas. E os demais polos, que têm vários alunos, é para ser realizado esse trabalho em grupos de 5 estudantes. Por que isso, pessoal? Eu faço a correção dessas atividades sozinha. Vocês são 326 estudantes na minha sala. Eu preciso de tempo para corrigir esse trabalho. Se vocês enviarem individualmente, eu não vou conseguir corrigir até o final da unidade 3. Lembrando que a gente ainda tem a atividade da unidade 4 e a prova final, que é presencial, para ser corrigidas. Então, eu preciso de tempo para fazer a correção desses trabalhos. Se eu começar a aceitar trabalhos individuais, eu não vou ter tempo hábil para fazer essa correção e vai começar as reclamações de vocês aí nos grupos, para os coordenadores, enfim. Vamos evitar esse problema. Apenas uma pessoa do grupo deve realizar o envio da atividade. E é obrigatório conter o nome de todos os participantes. Se você está fazendo em grupos de 5 estudantes, você precisa colocar o nome completo dos 5 estudantes. Coloquei aqui o objetivo desse trabalho, que é elaborar um infográfico no Canva, tá? Não será aceito trabalhos realizados em outros aplicativos ou em outros sites. O tema: tecnologias assistivas na educação à distância, destacando ferramentas que promovem a inclusão e a acessibilidade para todos os estudantes. Ao clicar no link das instruções, nesse clique aqui, vocês vão encontrar várias instruções detalhadas de como realizar a atividade. Aqui temos o título, atividade prática, lembrando que essa atividade vale como nota da unidade 3 e como uma atividade prática de PCC, conta como horas também. Aqui eu coloquei o objetivo da atividade, expliquei o que é um infográfico, para que ele serve, e expliquei o tema, o que são tecnologias assistivas. Esse tema é o mesmo do fórum, ou seja, se você realizar a pesquisa lá para fazer o fórum, você pode utilizar a mesma pesquisa para fazer esse trabalho. Um texto ou apenas uma pesquisa para fazer 2 atividades. Coloquei aqui sugestões que vocês podem utilizar, sugestões de aplicativos de tecnologias assistivas que vocês podem estar utilizando. É obrigatório? Não, você pode escolher outra tecnologia, não tem problema. As sugestões que eu estou dando para vocês: leitores de tela. Existem vários tipos de leitores de tela diferentes que vocês podem estar utilizando. Legendas automáticas, teclados adaptados, entre outros. As instruções básicas são: eu coloquei aqui passo a passo, tá? Primeiro, entrar no site do Canva. Segundo, fazer login. Para esse trabalho é necessário você criar uma conta com o seu e-mail. Pode ser o seu e-mail pessoal mesmo, não tem problema. Se você já tiver o e-mail acadêmico, recomendo que use ele. Mas se não tiver, o e-mail pessoal vai funcionar normalmente. Na barra de pesquisa ou na barra de busca, dentro do Canva, vocês vão digitar a palavra infográfico e irá aparecer vários modelos. Pode ser um modelo que já esteja pré-pronto ou pode ser um modelo em branco para você fazer a criação do seu modelo da maneira que você quiser ou que o grupo tiver escolhido, tá? Mas lembrando que você precisa escolher o tema e fazer a pesquisa primeiro. Criar um infográfico. Precisa ter título, introdução, 2 ou 3 frases, não precisa ser nada muito grande.
Recursos tecnológicos, falando um pouco sobre os leitores de tela, né? Ou sobre qualquer outro tema que você tiver escolhido. Imagens, ícones, dá para colocar efeito também, cores acessíveis, tá? E não esqueça do nome dos participantes. Ah, professora, mas você não colocou aqui nas instruções que precisa ter o nome dos participantes. Mas é óbvio, né, gente? Se vocês estão fazendo um trabalho acadêmico, estarão enviando esse trabalho, já fica óbvio que precisa ter o nome de todos os participantes, tá? Isso não precisa estar aqui. Como que eu vou identificar que esse trabalho é seu? Quando eu baixar ele para o meu computador, precisa estar o seu nome e o nome das pessoas que realizaram a atividade com você. Outra parte que eu coloquei aqui nas instruções é a maneira de salvar esse arquivo. Depois que tiver tudo finalizado, com os nomes e os textos e imagens que vocês escolheram, vocês vão clicar na opção de compartilhar, baixar, e lá nessa parte de baixar vai ter os tipos de formatos: em imagem, PNG ou em PDF. Salvou para o computador, vai acessar o ambiente virtual, apenas um estudante vai fazer o envio. Irá acessar o ambiente virtual, esse estudante irá fazer o envio no campo correspondente da atividade 3, com os nomes de todo mundo que precisa estar no arquivo. Verifique se o arquivo foi enviado corretamente, não deixe em rascunho, tá? Se for enviado corretamente, vai estar verdinho lá o campo de envio. Tá? Verdinho, enviado para correção ou avaliação. Eu não lembro qual dos dois nomes. E aqui eu coloquei em vermelho que essa atividade é em grupo de 5 pessoas. Mas como alguns estudantes estão em polos menores, eu vou aceitar para aqueles que estão em polos menores realizar trabalhos em duplas. E já coloquei aqui que eu não aceitarei atividades individuais. Critérios de avaliação. Essa atividade vale 10 pontos. Quais são os critérios de avaliação? Clareza das informações, coloquei a pontuação das clarezas, 3 pontos. Organização visual, 2 pontos. Uso correto dos recursos gráficos, mais 2 pontos. Relevância das tecnologias assistivas apresentadas, 3 pontos. Coloquei aqui um exemplo de título, né? Exemplo, o infográfico pode começar assim, colocando o seu título, a introdução, embaixo você pode pôr o nome dos colegas, tá? E aqui eu coloquei os tipos, algumas sugestões: leitura de telas, legendas automáticas, teclados adaptados, entre outros. Tá? Coloquei aqui que vocês podem pedir ajuda, tá? Rever os tutoriais, participar das webconferências, pode fazer pesquisas no YouTube também, caso tenham alguma dúvida. Como eu sei que muitos de vocês estão tendo o primeiro contato com essa plataforma aqui nas minhas aulas, então eu vou mostrar aqui na prática como deve ser realizada essa atividade. Primeiro, você vai acessar o Google usando o navegador da sua preferência e vai digitar Canva. Vai apertar Enter e ele vai aparecer aqui na barra de pesquisa, tá? É esse primeiro link. Canva, um kit de criação visual para todo mundo. Clica nesse link. Eu já tenho uma conta, mas eu vou mostrar aqui para vocês como se eu ainda não tivesse. Então vamos lá, minha conta já está aqui, mas nós vamos criar outra conta. Continuar com outra conta. E aqui vai aparecer as opções que eu posso usar. Eu posso acessar direto com o Facebook, posso acessar com o Google e posso acessar com outro e-mail. Tá? Vou colocar aqui para usar com outro e-mail. Vou colocar um outro e-mail meu, que eu tenho que é pessoal, vou clicar em continuar, fazer login com o código. Esse código será enviado no meu celular ou no meu e-mail. No caso, o código foi enviado no meu e-mail. Então, eu preciso acessar o e-mail e ver qual o código que foi enviado para mim. Geralmente, esse código ele vai estar lá na lixeira. Vou copiar o código da lixeira, tá? Ele vai para a lixeira porque é o primeiro acesso. Vou inserir o código aqui e estou entrando com outro e-mail. A primeira vez que eu faço acesso com esse e-mail. Ele vai aparecer o seguinte: teste o Canva Pro. Tá aparecendo a mensagem para eu fazer o teste do Canva Pro grátis por alguns dias, 7 dias. Posso começar o meu teste grátis. Eu vou clicar em começar, não tem nada a perder. E aí ele aparece aqui: o plano
recorrente e o plano único. É obrigatório assinar o Canva? Não, não é obrigatório. Então eu vou voltar, não quero pagar o Canva, vou fechar essa tela aqui e vou usar no modo gratuito. Nesse modo gratuito, teremos recursos limitados, isso é claro, mas ainda assim são bons recursos. E o que nós vamos pesquisar? A palavra infográfico, como estava lá no arquivo que eu passei para vocês. Pesquiso aqui, infográfico, e irão aparecer, olha, vários e vários modelos. Tem um monte de modelos, tá? Esses que têm a coroinha são pagos. Então, esses modelos com essa coroa eu não vou poder utilizar, porque são modelos pagos. Mas os outros, ó, que eu passo o mouse em cima e não aparece coroa, tá vendo? São gratuitos. Vocês podem estar utilizando gratuitamente, editando, sem problema nenhum. Olha que modelo bonito, esse aqui é Pro, pago, esses aqui são pagos, tá? O que eu posso estar fazendo também? Clicando em um dos modelos e ele me mostra outros abaixo dele. Por exemplo, vou clicar nesse modelo aqui que está escrito Brasil. Clico nesse modelo, aparece esse tamanho grande assim. E aqui embaixo, ó, aparece modelos semelhantes, que também são interessantes. Eu já estou usando uma conta que não é paga para que vocês consigam ter a mesma experiência, consigam visualizar como vai aparecer para vocês. Se estiverem usando o e-mail acadêmico, outros infográficos aparecerão para vocês. Terão outros modelos, alguns desses modelos que são pagos vão estar gratuito para vocês utilizarem. Tem vários modelos interessantes aqui. Agora a gente precisa escolher um. Vou colocar aqui, infográfico Braille. Vamos ver o que aparece. Olha aqui, aparece alguns interessantes também. Dia do Braille, Dia Mundial do Braille, olha aqui. Tem vários modelos. De cinema também. Gostei desse. Vou clicar nesse modelo. Olha aqui, tem vários outros juntos aqui. Esse de inteligência artificial também ficou bem legal. Vou escolher esse. É gratuito. Confiro se ele é gratuito mesmo. E vou personalizar esse modelo. Ele demora um pouquinho para carregar, é normal. Ele começa a aparecer essas abas aqui ao lado com textinhos para vocês irem conhecendo o ambiente. Aqui eu não tenho nenhuma imagem, mas eu consigo colocar, adicionar imagens no Canva e eu consigo aumentar, tá vendo? Aqui, nessa barrinha aqui abaixo, eu consigo aumentar o modelo para ele ficar melhor. Antes de chegar nessa parte de utilização do Canva, vocês já precisam ter a pesquisa pronta para facilitar o trabalho. Como eu falei no início, antes de vocês começarem a fazer um infográfico no Canva, é preciso já ter a pesquisa pronta. A minha pesquisa eu fiz em um arquivo do Canva mesmo, que para mim é mais rápido, eu já uso há muito tempo, fui fazendo a pesquisa no Google e deixei tudinho pronto aqui numa página do Canva que é semelhante à do Word. Aqui do lado está o meu infográfico e do outro lado o arquivo da minha pesquisa. Então, o que eu vou estar fazendo? Selecionar, apertar Ctrl C, que é o atalho para copiar, para a página onde está o meu infográfico, seleciono o título e aperto Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Ficou um pouco grande demais, então eu seleciono de novo e vou reduzindo o tamanho aqui, nesse campo de tamanho, até ficar mais ou menos no tamanho que eu quero. Venho aqui, centralizo, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Vou deixar no 60, tá? Vou dar uma organizada aqui. E eu venho em posição e coloco ao centro. Ao centro, fica bem organizadinho, já arruma para mim no topo da tela, ao centro da página. Tá? Aqui tem o campo para colocar a definição. Eu posso mudar esses ícones aqui, esses desenhos, mas eu gostei deles, então eu não vou estar. Gostei dele assim, peguei esse modelo pronto, só vou colocar o meu texto. Volto lá.
Aqui está escrito introdução, eu dou um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V para copiar, volto lá no meu arquivo, copio o texto, Ctrl C, volto lá e colo o textinho no Ctrl V, tá? Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. E assim eu vou fazendo durante todo o meu texto. Recursos tecnológicos para leitura. Eu escolhi tema de leitura, eu gosto muito de livros, tenho muitos livros, então eu escolhi um tema baseado na leitura. Volto aqui, reduzo o tamanho também para ficar organizado. Vou colocar aqui centralizado, porque eu acho que fica mais bonito visualmente, né? Fica melhor. Aqui eu tenho leitores, vários tipos de leitores, leitores de tela, screen read. Eu tenho ampliadores de tela. Tenho aqui conversores de texto em áudio. E tenho as legendas e transcrições. Lá no arquivo da atividade, se eu não me engano, são apenas 3 exemplos. Tá? Eu vou colocar então só 3. Vou copiar esse, coloco aqui e ele já apareceu com o númerozinho 1. Vou colocar 2 pontinhos e vou copiar o textinho aqui. Todo o textinho daqui eu já tinha feito a minha pesquisa, só vou copiando. Tiro esses números aqui, porque não precisa, né? Não precisa desses números, é um texto simples. Só vou deixar o número 1 ali em cima e o restante do texto eu deixo assim, fica mais bonitinho. Deixo aqui embaixo com esses ícones. Dá para pôr um ícone aqui também nos exemplos. Vou copiar o mesmo ícone e vou colocar aqui na frente dos exemplos. Pronto. Posso fazer isso. Esse aqui é o primeiro recurso que eu utilizei. Posso colocar aqui no segundo e aqui no terceiro. São só 3. Vou copiar tudo de uma vez. Colo aqui. Aí eu tiro aqui, colo aqui em cima. Seleciono, reduzo o tamanho. Vou colocar aqui 20. Ainda ficou muito grande. Vamos ver qual o tamanho que tá esse aqui. Tá o tamanho 14. Então, vou selecionar aqui. Tamanho 14. E já ficou melhor. Venho aqui, subo. Vou deixar só o ícone aqui. Vou copiar o outro ícone. E colo. Aí, aqui eu vi que eu não coloquei o título lá em cima. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui o título. Aqui em cima. Subir mais um pouquinho. Para ficar organizado. Aí, aqui, coloquei ampliadores. Tá faltando um. Conversores. Então, vou copiar o título aqui. Coloco aqui em cima. Já sei que o tamanho é 14. Então, vou selecionar. Tamanho 14. Já vou deixar centralizado aqui. Esse aqui também, que eu não tinha colocado centralizado, vou centralizar para ficar igual ao outro, aos outros títulos. Tô achando melhor tirar os 2 pontos para ficar mais bonito. Volto aqui no meu texto, copio todo o textinho que eu coloquei, seleciono e dou um Ctrl V para colar. Apago esses números que ficaram aparecendo e eu vou copiar aqui os ícones que eu coloquei no outro texto. Pronto. Aí, aqui em cima, eu vou voltar porque eu quero fazer alguns ajustes. E colocar o nome dos alunos. Então, eu vou subir um pouquinho mais esse aqui. Vou vir aqui no campo de texto e vou inserir um subtítulo. Ó, já inseri o subtítulo bem no meio. Vou colocar estudantes, estudantes não, vou colocar discentes.
discentes, que é o mesmo que alunos. Aí eu vou colocar o nome dos meus alunos, dos meus colegas de trabalho, né? Débora, Maria. Tô inventando os nomes aqui. São 5, né? Ficou muito grande. Então, eu vou selecionar tudo. Vou colocar tamanho 20 para ver se já fica menor. Vou lá selecionar de novo. Vou colocar tamanho 14. Isso, tamanho 14 vai ficar melhor. Só que esse ícone aqui tá me irritando. Eu não gostei dele. Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima e vou colocar aqui os nomes um pouquinho mais para baixo. Vamos ver se tá faltando o nome de alguém. 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Eu poderia ter colocado esses nomes na ordem já, né? Mas não tem problema. Coloquei eles fora da ordem mesmo. Mas se você quiser colocar na ordem, então você vem, seleciona aqui e coloca bonitinho na ordem alfabética. Fica mais organizado, né? O trabalho fica visualmente mais bonito quando tá tudo na ordem. Pronto. Só que eu não gostei muito desse negocinho aqui, mas vou tirar ele e vou colocar outro desse. Selecionei. Peraí, não expliquei para vocês, né? Então vamos lá. Eu tirei aquele ícone que estava aqui, que eu não gostei. Eu vou colocar outro ícone igual a esse. Clico em cima dele, vou dar um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar. Eu quero inverter a posição dele. Então eu vou vir aqui, ó, e vou girar. Vir aqui nesse ícone, tá vendo? Esse ícone aqui e giro ele. Coloquei ele aqui. E eu posso também aumentar essas bolinhas aqui do fundo, ó. Posso dar uma aumentadinha nessas bolinhas. Aumentei as bolinhas aqui. Se quiser, posso aumentar um pouquinho mais. Vai aí do que vocês estão pensando em fazer. Vou voltar aqui, posição, e vou colocar ele ao centro de novo, o título. E eu venho aqui e dou mais uma organizadinha no meu cabeçalho. Pronto. Acho que se ficar isso, todas as bolinhas aqui preenchidas, fica melhor. Eu volto aqui, estico mais um pouquinho. Pronto, acho que assim ficou melhor. Vamos fazer um checklist para ver se não está faltando nada. Título, nomes dos estudantes, uma breve introdução. Aqui, no final dessa breve introdução, eu vou colocar que são recursos para leitura. Vou colocar aqui, no final desse textinho aqui, vou dar um Enter, seleciono alguns recursos para leituras. Primeiro, segundo, terceiro recurso, tá ótimo, 3 recursos certinhos. Se eu quiser trocar esses ícones, como que eu faço? Venho aqui em elementos e tem aqui vários elementos que podem ser utilizados, tá? Vou colocar aqui na busca áudio, elementos de áudio. Aí vai aparecer aqui, ó, alguns elementos gráficos para áudios. Alguns são pagos, ó, tem essa coroinha, são os pagos, e esses outros, que são gratuitos, eles não têm a coroa. Então, eu vou colocar esse ícone aqui, ó, clicar em cima dele, ele apareceu aqui em cima para mim, e vou colocar aqui dentro dessa bolinha. Colocar aqui, acho que vai ficar mais legal. Recursos voltados para a leitura. Esse aqui, conversor de texto em áudio. Então, ficou interessante esse microfone aqui. E agora eu quero colocar livros. Ó, tem vários aqui. Tem uma árvore, tem vários livros aqui. Tem esses menininhos aqui, só que esse aqui é pago, né?
Não recomendo vocês utilizarem os recursos pagos, tá? Pode utilizar só os recursos gratuitos, que são vários, e eles ficam muito bons. Vou colocar esse recurso aqui. 2 aluninhos lendo. E aí, nesse outro aqui, leituras e readers. Vou colocar, então, livros digitais. Aperto Enter. Vou tirar esse aqui. Opa, é o outro que eu quero tirar. Vou tirar esse. E vou colocar um e-reader aqui. Esse aqui que eu gostei bastante não vai dar para colocar. Porque quando a gente coloca, ó, o que acontece? Ele até deixa eu colocar, mas fica essa marca d'água, tá vendo? Escrito Canva e não fica legal. Então é melhor não usar esses pagos. O que você pode estar fazendo também? Abrindo uma nova aba de pesquisa e procurando aqui por imagens do tipo que você quer. Por exemplo, eu quero livros, eu quero imagens de livros digitais. Ó, aparece vários, tá vendo? Venho aqui na aba, coloco imagens, tem vários aqui, vários modelos. Esse aqui ficou bem legal. Clico em cima dele com o botão direito do mouse. Eu clico em cima, copiar imagem. Volto lá no meu infográfico, clico no infográfico em si e dou um Ctrl V para colar. Colei a imagenzinha que eu escolhi, como ela já tem um fundo branco, vai ficar legal. Ó, vou reduzir ela. Ela já tem um fundo branco, então não vou ter problema. Ó. Se ela não tivesse um fundo branco, o que eu posso fazer? Vir aqui com o botão contrário do mouse, o botão direito, salvar imagem como, salvar essa imagem dentro do meu computador, vou colocar o nome aqui de imagem para atividade, e tem um site chamado Remove BG. O que esse site faz? Eu vou colocar em todos aqui. Ele remove o fundo das imagens. Então, eu clico Remove BG, venho aqui na aba de todos, entro no site, clico no primeiro link, que é o site, e vou jogar a minha imagem dentro desse site para remover o fundo. Às vezes eu encontrei uma imagem muito legal, só que o fundo dela é azul, ou o fundo dela é preto. Então, eu venho aqui nesse site Remove BG e vou estar removendo o fundo da minha imagem. Tá? Vou fazer o upload do arquivo, vou lá na pasta onde eu deixei salva a imagem para atividade, vou carregar essa imagem. O programa vai fazer o quê? Remover o fundo, eu vou baixar essa imagem com o fundo removido, fazer download dela, fazer download grátis, baixou aqui na minha tela, volto aqui para o meu infográfico, vou apagar essa com fundo branco, que eu não quero mais ela com fundo branco. Agora eu vou usar ela sem o fundo. Então, eu vou vir aqui, Uploads, fazer upload de arquivo. Ela agora está lá na minha pasta de downloads. Então, eu vou lá nos meus downloads e vou procurar essa imagem. Achei ela. Vou estar carregando a imagem aqui para o Canva. Carregou, vou clicar em cima dela de novo, ó. Ela já está sem o fundo branco. E eu acho que vai ficar melhor sem esse negócio azul. Aí, tirei esse trem azul do fundo. A imagem com o fundo branco estava interessante, ó. Ela tá aqui, ó. Com o fundo branco e sem o fundo, tá vendo? Ó. Então, eu vou apagar essa que tem o fundo branco e vou deixar só essa aqui sem o fundo. Pronto. Terminei o meu infográfico. Professora, posso adicionar outras informações? Pode, meu querido. Você pode adicionar quantas informações você quiser. Inclusive aqui, ó, tem algumas imagens e textos sugeridos aqui
que eu fui fazendo na hora da pesquisa, que vocês podem estar adicionando também. Se você quiser adicionar efeitos ou alguma outra coisa, pode, mas como você vai baixar como imagem, então não tem muita necessidade de fazer isso, né? Mas você pode escolher outros elementos aqui para estar adicionando no seu trabalho. Coloca aqui em ver tudo, tem vários elementos aqui, molduras, por exemplo. Deixa eu ver aqui, gráficos. Tem elementos de gráficos, ó. Fotos. Tem outras fotos aqui. Apago a pesquisa e procuro por imagens, por ícones, por exemplo, estrela. Coloco aqui estrela. Aperto Enter. Aparece vários modelos de estrela, tá vendo? Ó. O que você colocar aqui na busca de pesquisa, ele vai trazer alguma informação para você. Rádio. Aí aparece vários tipos de informação. Basta você ter paciência e ir pesquisando. O meu trabalho, o meu infográfico, já está pronto. O que eu vou fazer agora? Vou conferir o arquivo de novo e lá está falando o seguinte: para salvar esse infográfico. Como eu faço para salvar? Eu venho compartilhar, aparece essa aba aqui, venho aqui embaixo no ícone de baixar e vou baixar como PDF ou como imagem. Tá? Eu prefiro PDF, acho que fica melhor. PDF para impressão ou PDF padrão, não tem problema. E tem aqui os dois de imagem. Tá? Eu vou colocar como PDF padrão, vou baixar e ele vai começar a baixar aqui o meu trabalho. Pronto, já mostrou para mim que o trabalho foi baixado. Agora que o meu infográfico já está pronto, já baixei ele no computador, eu volto aqui para o meu ambiente virtual, atividade avaliativa 3, criação de infográfico, e vou fazer o envio. Para isso, eu vou clicar em adicionar envio. Lembrando que eu baixei o meu arquivo em PDF do Canva e ele foi para os downloads, então eu já sei onde o meu arquivo está. E eu verifico aqui, ó, os tipos de arquivos aceitos nesse trabalho: arquivo de texto, arquivo de imagens, documento em PDF, imagem JPG, imagem PNG. O meu foi baixado em PDF, então ele vai aceitar aqui normalmente. Eu faço o seguinte: pego o meu mouse e dou 2 cliques nessa setinha. Vai aparecer uma caixinha de seleção. Eu venho em escolher arquivo, vou lá nos meus downloads, onde eu sei que o meu arquivo está, meu arquivo de infográfico, seleciono ele e coloco um nome aqui, só para identificação. Infográfico. Infográfico. E clico em enviar. Lembrando que é apenas um estudante do grupo que irá fazer o envio com o nome de todos os estudantes. Selecionei o arquivo aqui, adicionei o meu infográfico, coloquei um nome para ficar mais fácil a identificação, clico em enviar este arquivo. Aí tem um botão aqui de salvar mudanças. Eu clico em salvar mudanças. Eu venho aqui e confiro status de envio, tá? Enviado para a avaliação. Então, tá tudo certo. O arquivo está aqui e foi enviado para avaliação. Vamos dizer que, por acaso, você acabou fazendo o envio errado. Não era esse o arquivo. Então, você vai vir aqui em remover o envio, primeiro. Tem certeza que deseja remover? Sim, eu tenho certeza porque eu acabei enviando errado. Clique em confirmar e adiciono outro arquivo. Vou lá de novo, adicionar envio. Dessa vez eu vou fazer o envio correto, vou encontrar o arquivo correto para fazer o envio. Então eu dou 2 cliques de novo na setinha, escolher o arquivo, volto lá na minha pasta, verifico o arquivo que eu enviei, seleciono ele, coloco outro nome aqui,
infográfico 2 e clico em enviar. Salvar mudanças. Pronto, agora o envio correto foi feito, tá? Enviei o infográfico certo. Combinado? E assim vocês concluem o envio da atividade avaliativa 3. Espero que esse vídeo sirva para vocês estarem tirando as dúvidas que ficaram sobre esse trabalho. Qualquer coisa, depois que assistirem esse vídeo, vocês podem mandar mensagem para mim lá no inbox, por aqui, ó, nas mensagens. Pesquisa o nome Viviane aqui nas mensagens, pesquisa aqui Viviane, aperta Enter e vai aparecer meu nome aqui. E aí você envia uma mensagem para mim. Professora, assisti o vídeo explicativo e estou com dúvida nessa e nessa parte. Não consegui fazer isso, tá? Vocês podem mandar mensagem para mim, mas vocês também podem ir lá no YouTube e pesquisar como fazer essa atividade também no YouTube, tá bom? Bons estudos!